Na aula de hoje, nós vamos tratar dos tópicos magmatismo, vulcanismo e rochas ígneas. Bom, então nós já vimos que a litosfera terrestre é composta de placas tectônicas que se movimentam, né? Que comprova, né, que essa região apresenta uma grande dinâmica, né, que caracteriza o nosso planeta como um planeta muito dinâmico. Esses movimentos tectônicos são a origem de terremotos, vulcões, né, atividade vulcânica, da formação das cadeias de montanhas, também abertura e fechamento de mares e oceanos, formação de ilhas vulcânicas, entre outros processos, né? Então, isso tudo também interagindo, né? Todos esses processos também influenciam nas massas de água marinha, né? E, consequentemente, no clima da Terra, certo? Nós vimos também que a litosfera, então, né, que é uma camada sólida, se movimenta sobre a camada plástica que é a astenosfera. Então, vocês podem ver aí nessa figura, novamente, né, a distribuição dessas camadas. Então, a movimentação dessa camada sólida, litosfera, sobre a astenosfera, ela é impulsionada principalmente pelas correntes de convecção térmica. Essas correntes de convecção, como a gente observa ali na figura, né, elas são correntes ascendentes, elas são originadas pelo próprio calor interno da Terra, né, o calor original da formação da Terra, e também da desintegração radioativa de seus minerais constituintes, principalmente no manto e no núcleo terrestre. Tá? Então, esse material que se origina da fusão parcial das rochas do manto na astenosfera, ou no manto superior, né, é chamado de magma. Ele tem uma consistência pastosa e, ao se consolidar, então, esse magma, ele vai originar as rochas ígneas, também chamadas de rochas magmáticas. Nessa figura, então, nós temos representadas as principais zonas de geração de magma, né? E indo então da esquerda para a direita, a gente passa pela formação de arcos de ilhas, né, associados às zonas de subducção. Então temos aí intrusões e vulcanismo básico a intermediário. Nesse caso, né, nós temos uma zona de subducção e a ascendência do magma, então formando um arco de ilha. Seria o caso do encontro, né, do limite de placa com duas crostas oceânicas. Temos uma outra situação que é o magma ascendente, né, como ocorre no centro dos oceanos, gerando então a cadeia mesoceânica. Temos aí então rochas intrusivas e extrusivas basálticas, a gente vai ver isso mais detalhadamente. Então, nesse caso, o magma ascende, e há o espalhamento lateral, né, da crosta oceânica, gerando então a cadeia mesoceânica. Uma terceira situação seria a partir de uma pluma mantélica fixa, né, um hotspot, como a gente viu no caso do Havaí, né, e aí são formados então vulcões, né, que podem ir se deslocando então lateralmente de acordo com o deslocamento da placa. Aí são formadas rochas intrusivas e extrusivas basálticas. No último caso, nós temos então o encontro de uma placa oceânica com a placa continental, né, numa zona de subducção, onde a placa oceânica, por ser menos densa, ela mergulha sob a placa continental, formando então um vulcão de margem continental, né, onde o magma ascende, então formando vulcanismo. Aí, nesse caso, nós podemos ter a formação de diversos tipos de rocha. Então, nesses locais onde ocorre a subducção da crosta oceânica sobre a crosta continental, as rochas, elas não suportam
a nova condição de aumento de pressão e temperatura e vão se transformando em outros minerais, né? Os minerais que compõem as rochas originárias vão se transformando em minerais metamórficos. A composição e a estrutura cristalina desses minerais, então, vai se adequando, né, às novas condições. E esse processo ele vai continuando até que a pressão e a temperatura se estabilize, ou então que as rochas sofram fusão, né, se fundam e vão se transformando então no material rochoso fundido que é o magma. O material que chega até a superfície, na forma de derrames vulcânicos ou nas cordilheiras mesoceânicas, ele recebe um nome específico. Esse nome é a lava, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Quando se fala em erupção vulcânica, se fala em lava, né? Isso é porque, durante esse processo vulcânico, ocorrem algumas mudanças físicas e químicas que diferenciam, então, esse magma que é retido em profundidade do magma superficial. Bom, é importante dizer que não existe um oceano de magma contínuo por baixo da litosfera. O comportamento mais plástico da astenosfera, que é indicado por ondas sísmicas, por variações nas ondas sísmicas, se deve principalmente à perda de rigidez das rochas que constituem a astenosfera. Claro, em função das altas temperaturas. Mas o estado dessas rochas é fundamentalmente sólido. Os magmas apresentam altas temperaturas, que fica aí na faixa dos 700 aos 1200 graus, e os componentes essenciais dos magmas são uma fase líquida, uma fase sólida e uma fase gasosa. A fase líquida ela é representada pelo material rochoso que está fundido, então parte desse material vai se fundir, né? A parte sólida, que é representada por materiais cristalizados e fragmentos, né, de rocha transportados por meio dessa fração líquida. E a fase gasosa, ela é mantida em suspensão, na verdade em solução, né, por pressão, porque é uma alta pressão lá mais no interior da Terra, né, e é constituída então por voláteis que aí nessa fase estão na parte líquida. Predominantemente água e dióxido de carbono. Já a composição desse magma ele vai depender de alguns fatores, como a constituição da rocha geradora no local, condições em que ocorreu a fusão dessa rocha, no caso a taxa de fusão e a temperatura, o quão rápido, né, essa rocha foi fundida, e também a história evolutiva desse magma. Então, o local de origem, né, se ele passou por outros locais e teve contaminação com outras rochas, né, até o seu sítio de consolidação, por exemplo, a gente pode ter sob rochas ígneas a deposição de rochas sedimentares, que vão influenciar dependendo da composição da rocha, né, à medida que ela vai sendo fundida, nós podemos ter outros minerais, né, associados. Então, a composição do magma ele depende aí desses fatores. A maioria dos magmas eles têm uma composição predominantemente silicática. Isso quer dizer o quê? Que os minerais que compõem as rochas da crosta, né, que são predominantemente silicatos, como a gente viu anteriormente, 92%, né, das rochas da crosta são compostas daquele grupo, né, de minerais silicatos. Então, em geral, a composição do magma ela é predominantemente silicática. Mas existem exceções, né? Alguns locais podem ter magmas mais sulfetados, né, compostos de sulfetos, daquele outro grupo de minerais, sulfetos, ou carbonatos, né? Então existem magmas também carbonáticos, entre outros, né, que a gente viu que existem vários grupos de minerais, aí a gente conversou na outra aula, que são 12 grupos, né, na classificação original, nós vimos os principais, os 5 tipos, né? Então, a composição
do magma silicático, então ele é predominantemente oxigênio e sílica, né? A gente viu que os silicatos são formados daqueles tetraedros de sílica, mas também outros compostos aí podem estar incluindo o alumínio, o ferro, o magnésio, o sódio, potássio, manganês, né? Entre outros que são aí componentes da nossa crosta, né? E manto, certo? Bom, então os magmas, eles podem ser classificados em diferentes tipos, de acordo com o teor de sílica que eles apresentam. Então, esse teor de sílica vem dos minerais silicatados que compõem esses magmas. No caso do magma ácido, ele apresenta mais de 66% de sílica. Ele é denominado, então, ácido ou granítico. Temos também o magma intermediário, que são aqueles que apresentam um teor de sílica entre 52 e 66. São chamados de intermediários ou andesídicos. E temos então um magma básico, que apresenta um teor de sílica menor, né, entre 45 e 52%, são chamados de básicos ou basálticos. E no caso do magma ultrabásico, ele tem um teor de sílica menor do que 45%. Esses são bastante raros. Os mais comuns são os magmas basálticos e graníticos. Bom, então a viscosidade é uma característica também que nos ajuda a classificar os magmas. Eles vão ser mais ou menos viscosos de acordo com alguns critérios. Dentre esses critérios, estão o teor de sílica, temperatura, o conteúdo de voláteis e a polimerização dos radicais aniônicos tetraédricos. Isso quer dizer a formação de cadeias, né, pelos ânions de sílica, né, os tetraedros de sílica. Bom, então o que é a viscosidade? A viscosidade do magma é uma medida do seu grau de fluidez, né? Ou seja, maior ou menor fluidez, rapidez com que o magma se movimenta do seu local de geração. Então, vocês podem imaginar o quê? Dois líquidos, por exemplo, o iogurte e a água, né? O iogurte é mais viscoso, então ele tem menor fluidez, enquanto que a água é menos viscosa e tem então mais fluidez, se movimenta mais rapidamente, tem maior mobilidade. Bom, então quanto ao teor de sílica no magma, ele pode ser mais viscoso se ele tiver um alto teor de sílica, né? Então, os magmas graníticos, que têm alto teor de sílica, têm alta viscosidade e assim, por consequência, pouca mobilidade. Enquanto que os magmas basálticos, eles têm um baixo teor de sílica e têm uma viscosidade, então, baixa, por isso eles são mais fluidos, né? Vocês lembram? O magma granítico, ele tinha mais do que 66%, né, de sílica. Bom, a temperatura é um outro parâmetro, né? Então, quanto maior a temperatura, menor a viscosidade, né? Ou seja, o magma vai ter um comportamento então mais fluido. No caso dos magmas basálticos, eles têm uma temperatura mais elevada, entre 1000 e 1200 graus Celsius. Então, assim, eles têm uma baixa viscosidade, são bastante fluidos. Enquanto que o granítico está aí com a temperatura em torno de 700 a 800 graus, então tem alta viscosidade, além de ter também um alto teor de sílica. Em relação ao conteúdo de voláteis dissolvidos no magma, se aumentar esse conteúdo de voláteis, a viscosidade diminui, deixando eles mais fluidos. Agora, em relação à polimerização dos radicais aniônicos tetraédricos, quanto mais polimerizados, maior a viscosidade e menos fluido vai ser esse magma. Tá? Então, vocês cuidem ali na apostila de vocês que tem uma errata aí com relação a isso. Tá? Então, quanto mais polimerizados, maior a viscosidade e menos fluido vai ser o magma. A polimerização também tem uma relação direta com o teor de sílica. Ou seja, quanto mais polimerizados tiverem esses tetraedros,
maior vai ser o teor em sílica e mais ácido vai ser o magma. Então, por consequência, mais ácido, mais sílica, ele vai ser o quê? Mais viscoso. Né? Aí vocês têm duas fotos, né, de lavas, aí no caso uma lava viscosa, né, com alto teor em sílica, baixa temperatura e poucos voláteis, na esquerda, e na direita vocês têm a lava fluida. Né? Então aí provavelmente nesse segundo caso, lava fluida é uma lava basáltica, baixo teor em sílica, temperatura alta e muitos voláteis. Né? Enquanto que no primeiro caso a gente tem uma lava provavelmente granítica. Bom, então em relação à formação de rochas ígneas, elas podem ser formadas pelo processo de vulcanismo ou plutonismo. No caso do vulcanismo, vocês já devem ter ouvido falar a formação dos vulcões, né? O termo usado, né, para o estudo dos vulcões e das erupções vulcânicas fissurais que ocorrem na crosta. Então, essas rochas elas se formam a partir da cristalização de derramamentos de lava na superfície. Né? Também se formam outros tipos de materiais, como cinzas, bombas, piroclastos, entre outros. Né? As rochas consolidadas, então, a partir desse extravasamento da lava na superfície, são chamadas de rochas vulcânicas ou extrusivas, porque elas estão, né, externizadas, vou dizer assim, na superfície. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre vulcanismo, tem um link disponível no material do e-book, né? Então vocês podem clicar e acessar. O plutonismo, em contraste ao vulcanismo, ele se refere à formação e movimentação do magma no interior da crosta. Ou seja, quando não tem extravasamento do material na superfície. Né? Então as rochas, elas se cristalizam em profundidade. Né? Elas podem vir posteriormente a serem expostas na superfície devido a processos tectônicos. Né? Então, aí como falhamentos, formação de montanhas, né? O soerguimento, essas rochas podem vir à superfície, mas elas são cristalizadas em profundidade. Né? Então, as rochas derivadas desse processo de cristalização em profundidade são denominadas plutônicas ou intrusivas. E a gente chama de plúton um corpo de rocha consolidada em profundidade. Bom, então em relação a essas intrusões ígneas, né, ou chamados plútons, eles podem ser bastante variados em tamanho, forma e na sua relação com a rocha encaixante, né, onde eles estão intrudindo. Eles podem ser concordantes, discordantes, enfim. Então, quando a câmara magmática ela se cristaliza em profundidade, né, por ascensão a níveis menos profundos e perda de temperatura, né, o magma ascende, então pode ser formado um corpo ígneo que tem grandes dimensões, podendo alcançar até centenas de quilômetros aí de diâmetro. E esse corpo, então, é chamado de batólito. Vocês podem observar aí na figura. Né? Nós temos ali no esquema, né, no desenho esquemático, o batólito representado ali bem na base, né, e aqui indicado por uma seta, um exemplo de batólito na superfície, que foi soerguido, posteriormente à sua cristalização. Se as intrusões forem discordantes em relação às rochas encaixantes, nós temos a formação de chamados diques. Né? Então, são por exemplo, nesse caso, na figura, nós temos ali à direita, né, um dique que é transversal, né, à rocha encaixante. Então, por isso ele é discordante. Né? Se fosse concordante, ele seria paralelo. Né? E aí, no caso dele ser concordante, então, nós temos uma outra formação que é denominado sil. Né? Então, são intrusões similares aos diques, o que vai mudar é que o sil ele concorda, né, com a rocha encaixante. Então aqui ele é, né, no mesmo sentido aí da rocha encaixante, certo? Nessa figura também vocês podem observar ali na porção superior dela os tipos de rochas formadas aí por vulcanismo.
né? Então, vulcanismo, rochas extrusivas, né? Aqui em cima, o vulcão, né? Temos aí cadeias vulcânicas, a produção aí de piroclastos e cinzas, né? Também pode ser observado nessa figura. Enquanto que na porção inferior nós temos os corpos plutônicos mais comuns.